Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Diego do Piadas NFL e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Um abraço. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos revendo tudo o que aconteceu de bom e de ruim nesta rodada 10 do Fantasy, rodada 10 da NFL, e também trazendo alguns jogadores já pensando aí na próxima semana, semana 11, alguns quarterbacks, algumas defesas que estão disponíveis em mais de 50% das ligas de acordo com o NFL.com, e também os waivers, quem são jogadores, e vou te dizer que nessa semana tem alguns nomes bem interessantes, então fica ligado que no final deste podcast estaremos falando de waivers. Mas antes de começar com algumas notícias, principalmente notícias de lesões desse final de semana, a gente teve o Dallas Goedert saindo logo no início do jogo, né, dos Eagles, o tight end dos Eagles, com uma concussão. Ficou de fora de todo o jogo e a gente ainda não sabe o quanto isso vai atrapalhar a semana dele. Ele tem sim um risco de perder o jogo do próximo domingo se ele não conseguir passar por todos os protocolos aí do protocolo de concussão, né? Todas as atividades que ele necessita fazer, né, para poder sair desse protocolo de concussão. A gente vê que tem jogadores que às vezes saem, às vezes outros jogadores têm mais dificuldade para sair. A gente não sabe como é que vai ser a situação do Dallas Goedert, então se você tem ele como seu tight end principal, depois da saída do Zach Ertz, já estava de olho, é bom nesses waivers ficar de olho para ver se você não precisa de um outro jogador. O Aaron Jones, running back do Green Bay Packers, teve uma lesão de ligamento colateral medial e deve estar fora no joelho, deve estar fora por 1 a 2 semanas. Não sabemos ainda o total da gravidade, então nesse sentido o A.J. Dillon aparece aí como um bom jogador para waiver. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Cole Beasley, ele sofreu uma lesão nas costelas e vira dúvida para o próximo jogo, para o restante da temporada. A gente não sabe ainda quanto que isso vai impactar. No último jogo contra os Jets ele teve apenas 2 recepções, dois targets na verdade, né? Então ele deu uma bela de uma reduzida no volume. Para quem conta ele como um flex, pode ser um problema. Tivemos falando do lado defensivo da bola, né? Só para comentar aqui a lesão que vai impactar com certeza na defesa de Washington, é o Chase Young, que foi diagnosticado com uma lesão de ligamento cruzado anterior e está fora da temporada. Ele que foi a segunda escolha geral do draft, né, no ano passado, e agora deve perder aí um bom tempo, uma boa... que se ele fizer toda a recuperação certinha, ele volta para a próxima temporada sem maiores preocupações, problemas para essa defesa de Washington. Tua Tagovailoa foi anunciado como o titular diante dos Jets na semana 11, então a gente viu o Jacoby Brissett começando o jogo no final de semana. E na verdade ele acabou saindo durante o final de semana, não, foi na quinta-feira. Quando é que foi na quinta-feira contra o Ravens, acabou entrando Tua meio que no sacrifício, jogou bem até pela situação, né? Não foi assim um absurdo, mas voltou, e o que importa é que ele não agravou a sua lesão, então estará disponível para a próxima semana e volta à titularidade. Clyde Edwards-Helaire, com problema no joelho, tem uma grande chance de jogar na semana 11 diante dos Cowboys, pelo menos é essa notícia vindo lá dos Chiefs, inclusive do próprio head coach Andy Reid. CeeDee Lamb, ele tem uma lesão, ele sofreu uma lesão nesse último jogo, né? Ele que fez uma boa partida, acabou sendo um pouquinho limitado durante o segundo tempo, né? Mesmo com uma performance muito boa, é uma questão de se avaliar durante a semana agora, o que vai acontecer com ele, se ele vai conseguir treinar bem, se não vai. Depois do jogo como ele fez, a gente sempre espera coisas boas, né? E aí uma notícia dessas que realmente ele sentiu uma lesão, que inclusive eu não sei dizer o que é. Charlie Horse That Kept Nagging. O que seria Charlie Horse? Essa me pegou de surpresa. Cavalo Charlie que não parava de importunar. Bom, deve ser alguma coisa lá de alguma gíria usada lá nos Estados Unidos que eu não conheço. Mas enfim, ele tem essa lesão, no braço na verdade, né?
Então vamos analisar durante a semana. De repente na quarta-feira a gente tem melhores notícias. Baker Mayfield com problema no joelho, considerado dia a dia. A gente viu que ele sofreu durante a partida. Entrou o Case Keenum e acabou pegando aí alguns snaps. O Baker saiu do jogo, o time não jogou bem, não vinha jogando bem com o Baker também, mas é o titular, né? Ele tem mais chance de sucesso com o quarterback titular, os Browns, do que com o Keenum. E o Colt McCoy, ele está com um problema aí no músculo peitoral e deve perder aí alguns dias nessa semana, mas se ele for tratado de forma correta, ele deve jogar na semana 11, se for necessário. A gente sabe que o Kyler Murray tem uma boa chance de voltar, se ele não tiver nenhum desconforto durante a semana, se ele continuar melhorando, ele vai voltar. Mas a princípio tinha até um pouquinho de medo pela lesão do Colt McCoy, mas a princípio ele vai estar disponível para a semana 11, caso for necessário. Antes de fazermos esse nosso review da rodada 10 do Fantasy Football, lembrar você, siga-nos no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter, _futebolista, estamos também no Facebook, mas lá apenas reposts, nada demais. A gente sempre troca uma ideia mais lá pelo Instagram, pelo direct, sempre manda dúvidas, aproveita quando tem posts exclusivos sobre escalações, sobre trocas, sobre waivers, que é por lá que a gente consegue ajudar um pouquinho de certa forma, tirando aqui o próprio podcast. E também, falando em podcast, assine, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em outra plataforma ou onde você está escutando. Assina para não perder, que sempre chega antes aí para você no servidor do podcast, certinho? Vamos então para o nosso review da rodada 10 do Fantasy. Review da rodada. Hora de preview da rodada. Preview não, né? Review da rodada 10. Já foi a rodada 10. Já passou. Espero que vocês estejam mais próximo dos playoffs. Mais próximo lá da parte de cima da tabela. Ou com chances ainda, né? Eu essa semana tava até indo bem, né? No Scott Fishbowl. Devo, se não der nenhuma loucura no jogo hoje à noite entre Rams e 49ers, devo vencer a partida no Scott Fishbowl contra o atual líder da divisão Slipknot. E em outras ligas eu estava muito bem. Eu vou ficar chateadíssimo com uma liga, que é a Liga do Piadas da NFL, que eu acordei de manhã e tava ganha a liga, né? Tava tranquilo. Só que eu esqueci que o meu adversário tinha Patrick Mahomes. E o Patrick Mahomes fez aquela partidaça ontem à noite contra os Raiders. E acabou que virou o jogo. Perdi por 4 pontos. Perdi aí por uma diferença de um touchdown do Mahomes, a mais, a menos. Já teria me ajudado, né? Na verdade não perdi pelo Mahomes, perdi pelo Justin Herbert, que não teve uma boa partida e foi um bust nessa semana. Mas vamos falar dos jogos, a gente vai aqui levantando quem foi bust, quem foi bem. Começando pelo jogo de quinta-feira à noite, Miami Dolphins 22-10 no Baltimore Ravens. O que aconteceu com os Ravens? O que vem acontecendo, na verdade? Não, é difícil, né? A gente tem um Lamar Jackson que até foi um quarterback 1 no Fantasy, muito mais porque os quarterbacks nessa semana não foram bem, né? A média de pontos de um quarterback 1 foi baixa, foi bem abaixo, então alguns jogadores se destacaram, mas a grande maioria foi mal. Eu diria que os quarterbacks foram mal, acabou refletindo também nos wide receivers e nos tight ends. A gente foi uma semana realmente onde os running backs se destacaram. E no jogo de quinta-feira, a gente acabou não tendo um running back de destaque, não teve também um quarterback de grande destaque. Tivemos o Lamar Jackson como quarterback 1, e no jogo aéreo dá para se destacar o Rashad Bateman, né? 6 de 8, 80 jardas para ele. Vem crescendo. A gente teve Marquise Brown 6 de 13, 37 jardas e um fumble, que acabou sendo um bust, mas tinha uma boa oportunidade nessa partida. Pelo menos foi o jogador que mais recebeu oportunidades, né? Mais teve targets na sua direção. E o Mark Andrews acabou tendo uma ótima pontuação, foi um dos bons tight ends na semana, 6 de 8, 63 jardas e um touchdown. Do lado dos Dolphins, do lado vencedor, o Tua não teve uma grande partida, mas não atuou por todo o tempo, né? A gente viu muito Jacoby Brissett. Inclusive, Jacoby Brissett passou para 20, teve 23 passes do Brissett contra 13 apenas, praticamente aí quase metade do Tua, e o Tua acabou saindo com mais jardas, inclusive, do que o Brissett. No jogo corrido, o Myles Gaskin foi um bust, não conseguiu pontuar nessa semana. Jogo aéreo, destaque para o Albert Wilson, 2 carregadas, 19 jardas,
4 de 5, 87 jardas pro wide receiver, pontuação aí quase de wide receiver 1 pela baixíssima produção dos wide receivers. Quem escalou aí no susto a Isaiah Ford, 4 de 4, 84 jardas, pontuação aí não foi tão ruim, né? Porque provavelmente se tu tá escalando a Isaiah Ford deve ser uma liga bem profunda, né? O Jalen Waddle, por outro lado, não teve uma boa semana. Depois de algumas semanas bem, 4 de 6, 61 jardas apenas para ele. E acho que um dos grandes, né? Se não um dos maiores destaques negativos da semana foi o Mike Gesicki, 0 de 7. 7 bolas na sua direção, ele não agarrou nenhuma. Isso vai pro recorde. Passando para os jogos de domingo, tivemos um jogão pelo lado de Dallas, né? Os dos Cowboys massacraram o Atlanta Falcons 43-3 depois daquele jogo ruim contra os Broncos na semana passada. Dak Prescott fez uma ótima pontuação no Fantasy, né? Teve quase 300 jardas completadas, correu para um touchdown, passou para outros dois, então foi muito bem. Quem foi muito bem também foi o Ezekiel Elliott pelo lado dos Cowboys, e o Tony Pollard não ficou muito atrás não. Para quem escalou aí o running back reserva, o running back 2, suas recepções mais uma vez lhe garantiram uma boa pontuação para quem o utilizou em flex ou de repente na folga de um running back 1. Running back 2, desculpe. Mas o Ezekiel Elliott sim foi o destaque, né? Ele teve inclusive um passe completado para 4 jardas. Em 14 carregadas foram apenas 41 jardas, mas 2 touchdowns, mais uma conversão de 2 pontos e 3 recepções para 15 jardas lhe colocaram como um dos bons running backs na semana. No jogo aéreo, a gente teve um CeeDee Lamb sensacional. Uma carregada para 12 jardas, 6 de 7, 94 jardas, 2 touchdowns para o CeeDee Lamb. A Mari Cooper abaixo. Tivemos uma boa atuação até falando em NFL do Michael Gallup. Ajudou bastante, não teve uma pontuação boa no Fantasy, mas se você vi que teve gente até que me pediu se escalaria ele. A gente sempre utiliza aquela máxima, né? Jogador voltando de lesão, difícil de escalar. Ainda mais um wide receiver 3 de uma equipe como os Cowboys. O Dalton Schultz foi um destaque negativo, né? 1 de 2, 14 jardas apenas. Do lado dos Falcons, a gente teve o jogador que mais se destacou na equipe acabou sendo Wayne Gallman. 15 carregadas, 55 jardas e uma recepção para 21. Para quem ainda acreditava no Mike Davis, eu acho que esse jogo mostrou que ele acaba de ser reduzido ao terceiro running back do time. Terceiro running back, se tu contar o Cordarrelle Patterson comum, e esse jogo, incrivelmente, não tivemos o Patterson se destacando, né? Ele se destacou em diversos jogos. Nesse jogo, assim como o Falcons em si, todo o Falcons, né, ele não conseguiu fazer das suas. Matt Ryan, um jogo terrível, 9 passes completados apenas em 21 tentados, 2 interceptações, um fumble, 117 jardas apenas. Se você escalou o Kyle Pitts, você não ficou tão chateado assim, né? Se você escalou o Russell Gage, sim, porque foi outro cara que zerou recepções, né? Por mais que teve 3 bolas na sua direção, não agarrou nenhuma. O Kyle Pitts teve 7 bolas na sua direção, agarrou 4 e fez 60 jardinhas. Teve uma pontuação aí de Tyrande 1, não foi tão mal assim. Os Colts venceram o Jacksonville Jaguars 23-17, com assim, uma certa dificuldade, dá pra se dizer, né? Os Jaguars parecem ter encontrado uma fórmula aí pra jogar. Carson Wentz teve uma semana bem abaixo, bem ruim mesmo. Quem não teve uma semana ruim foi o Jonathan Taylor, né? 21 carregadas, 116 jardas, um touchdown, mais 6 recepções para 10 jardas apenas, mas 6 recepções em ligas que pontuam por recepção. Maravilha, foi um dos bons running backs na semana com 21.6 pontos em half PPR. No jogo aéreo, a gente teve destaque maior para Michael Pittman, 5 de 5, 71 jardas, mas também não foi um cara assim, um diferencial como vinha sendo em outras partidas. Do lado dos Jaguars, a gente teve aí um James Robinson voltando bem, 12 carregadas, 57 jardas, um touchdown, mais 4 recepções para 27, ou seja, pontuação ali na beirada entre os 12 melhores running backs da semana. E o Jamal Agnew teve 3 carregadas para 79 jardas e um touchdown longo. Apesar disso, ele teve apenas
nenhuma, não é nem apenas, né? Ele não teve nenhuma recepção em 5 bolas na sua direção. Destaque negativo para o Marvin Jones, 2 de 6, 35 jardas apenas aí para o veterano wide receiver. O Laviska Shenault segue aí não sendo um nome interessante no fantasy, né? Possibilidade de breakout year foi por água abaixo. Dan Arnold, a gente já vem falando há um tempinho, ele ainda está disponível em waivers, mas eu acho que depois dessa semana há grande possibilidade de ele não estar mais. 5 de 7, 67 jardas e uma conversão de 2 pontos, 11.2 pontos em half PPR por Dan Arnold. Seguindo aqui, tivemos um jogão por parte dos Patriots, né, 45-7 nos Browns. Que resultado terrível para os Browns, né? Muita gente acredita neles, tem um elenco interessante, faz jogos sensacionais, mas tem certos jogos que assusta bastante, né? Do lado dos já que a gente está falando dos Browns, né? Primeiro, a gente tem que destacar o D'Ernest Johnson. A gente já vinha falando dele, sem o Nick Chubb, abre o olho, sem o Nick Chubb ele vai pontuar. E mesmo com o time tomando 45 pontos na lata, ele teve 19 carregadas, 99 jardas, 7 recepções em 8 targets, 58 jardas, teve um fumble que acabou tirando os pontinhos dele. Mas mesmo com tudo isso, todas essas jardas de scrimmage, ele acabou com 18.2 pontos em half PPR. Foi um dos running backs 1 nessa semana 10. No jogo aéreo, o destaque acabou ficando apenas com Austin Hooper. O tight end fez 4 recepções em 5 targets, 25 jardas e um touchdown, dando aí alguns pontinhos que lhe colocaram entre os melhores da semana. Para quem apostou no Jarvis Landry, não se deu bem, apenas 26 jardas em 4 recepções. Agora sim, do lado vencedor, do lado dos Patriots, Mac Jones fez mais uma boa partida, teve 19 passes completados de 23 tentados, errou apenas 4 passes, 198 jardas, 3 touchdowns aí pro calouro, que vem sendo aí um grande destaque, né? Entre os calouros quarterbacks, ele tem tido mais destaque, inclusive, que a primeira escolha geral, que foi o Trevor Lawrence. Rhamondre Stevenson, de última hora, esse foi um dos tramas no final de semana, né? Damien Harris e Rhamondre Stevenson no protocolo de concussão. Quem é que ia sair? Não ia sair ninguém. O que vai acontecer? Acabou que o Rhamondre Stevenson saiu, o Damien Harris não, e o Rhamondre Stevenson foi o grande craque, aí foi o grande escolhido por Bill Belichick para ser o responsável pelo jogo corrido dos Patriots. Foram 20 carregadas para ele, 100 jardas, 2 touchdowns, mais 4 recepções para 14 jardas, um dos grandes destaques na semana na posição de running back. Para quem apostou no Brandon Bolden, 8,5 pontos em half PPR, aí num flex, em liga profunda, com certeza não ficou decepcionado. Agora no jogo aéreo, se o Mac Jones foi bem, suas armas também foram bem, né? Kendrick Bourne, 3 carregadas para 43 jardas, 4 de 4 recepções, 98 jardas e mais um belo touchdown para o Bourne. Foram 22 pontos, 22.10 em half PPR, um dos grandes wide receivers na semana. A gente já dizia que existia uma possibilidade com os Patriots nesse jogo pelo jogo aéreo. Acabou que o jogo terrestre entrou, o jogo aéreo entrou, foi realmente um massacre. Jacoby Myers, 4 de 4, 49 jardas e o primeiro touchdown na sua carreira na NFL, tanto que o time inteiro caiu em cima, né? Ele já tinha tido um touchdown que voltou, mas dessa vez não, dessa vez ele entrou na endzone pela primeira vez. Vamos ver se agora ele gosta da brincadeira e começa a fazer mais touchdown, né? Para ser um cara não só para PPR, né? Um cara que também faça touchdowns, né? Não apenas receba bolas aí e até então era o principal recebedor da equipe. Nesse jogo, Kendrick Bourne teve mais pontos, né? Mais produção. Teve as mesmas 4 recepções, mas as 3 carregadas também ajudaram aí a colocar mais pontinhos. Para finalizar, Jacoby Myers acabou tendo uma pontuação quase de wide receiver 1, né? Com wide receiver 2 para ele tá mais do que bom. Hunter Henry, que a gente falou, inclusive na segunda-feira, né? Ele era muito dependente de touchdown e nesse jogo ele saiu com 2 touchdowns. Então, em 4 bolas nessa direção, 2 delas viraram um touchdown. Foi um dos grandes tight ends da semana, o Hunter Henry. Passando para outro jogo aqui na divisão dos Patriots, Buffalo Bills 45-17 do New York Jets. Os caras estavam nervosos depois da derrota para os Jaguars, voltaram quente. Josh Allen aí uma boa participação na semana, né? Teve boa pontuação, 366 jardas, né? Acabou tendo uma interceptação, mas 2 touchdowns lhe garantiram aí 21.94 pontos no fantasy. Jogo corrido, a gente teve também um outro trama na semana, que era a questão do Zach Moss, vai estar disponível, não vai? Vai estar disponível, não vai? O confronto era favorável
e inclusive estava torcendo para que ele não estivesse disponível pro Devin Singletary ter um pouquinho mais de volume. Acabou que o Matt Breida apareceu e foi o grande destaque desse backfield, com 15 pontos e meio em half PPR. Devin Singletary logo atrás com 10.4 e o Zach Moss acabou tendo aí uma menor participação, mas saiu com um touchdown também e fez 8.7 pontos nesse tipo de pontuação, que é a pontuação da Super League. No jogo aéreo, um dos destaques na semana, a posição de wide receiver, Stephon Diggs, 8 de 13, 162 jardas, um touchdown. Inclusive, ele fez o drive do touchdown foi bem interessante, porque ele fez uma big play, no lance seguinte ele recebeu um touchdown, que ele recebeu fora não valeu, né? E foram 3 passes seguidos na sua direção e que culminaram na sua pontuação no seu touchdown e ajudaram muito no fantasy. O Gabriel Davis teve um jogo também memorável, 13 de 3, 105 jardas pro wide receiver, que na minha opinião era um sleeper para esse ano e acabou aí tendo mais baixos do que altos nas semanas. Isaiah McKenzie apareceu, teve um touchdown, Emmanuel Sanders foi um destaque negativo, assim como o Cole Beasley nesse ataque. Dawson Knox retornou, havia avisado, não escalem Dawson Knox, tá voltando, toda aquela situação que eu acabei de falar, teve apenas uma recepção, um target e 17 jardas para ele. Do lado dos Jets, Mike White não brilhou dessa vez, 4 interceptações, 251 jardas, mas 4 interceptações. O confronto contra os Bills era complicadíssimo, né? Era muito complicado. Tanto que o Joe Flacco até entrou, o Joe Flacco teve 3 passes completados, 47 jardas e um touchdown. O Michael Carter, por outro lado, teve uma semana boa, apesar do confronto difícil, foram 16 carregadas, apenas 39 jardas, mas um touchdown nessas 16 carregadas, 4 recepções de 6 bolas na sua direção, 43 jardas, pontuação aí de running back, 1 para ele. Ty Johnson até apareceu, mas não foi efetivo. No lado aéreo agora, Elijah Moore, hein? Um jogo complicado, 3 de 6, 44 jardas, 1 touchdown, pontuação de wide receiver 2, num jogo contra os Bills, do jeito que foi, olha, foi bom de ver. Porque a gente tinha Corey Davis voltando, tanto que Corey Davis fez uma boa partida. 5 de 7, 93 jardas, o problema maior foi o fumble. Jameson Crowder acabou caindo aí para wide receiver 3 nesse elenco. A gente tem que ver como é que isso vai acontecer num jogo, por exemplo, contra os Dolphins, que é nessa semana, que é um jogo também difícil, falando entre essa briga ataque e defesa, mas um jogo que é um pouco mais parelho do que contra os Bills, né? E o Ryan Griffin segue tendo aí suas oportunidades, o tight end, mas apenas uma recepção para 21 jardas nesta semana. Tivemos um jogo que foi pro overtime, né? Detroit Lions 16 a 16 contra os Steelers, acabou empatado, o primeiro empate da temporada. Mason Rudolph foi o tight end, o quarterback titular pelos Steelers, passou 50 vezes a bola, então tu já imagina que não foi tão bom assim. Najee Harris segue produzindo, atualmente o Najee Harris é o 4º em PPR, 6º em standard, mas mantendo uma boa consistência, foram 26 carregadas, 105 jardas, 4 recepções para 28 jardas aí pro running back dos Steelers. No jogo aéreo, Deontay Johnson não fez uma boa partida, apesar de ter 13 bolas na sua direção, acabou agarrando só 7 e 83 jardas, mais um fumble, não lhe colocaram aí numa boa posição na semana, apenas o wide receiver 3. Por outro lado, Ray McLeod, que provavelmente ninguém escalou, 9 de 12, 63 jardas. O destaque negativo acabou ficando pro Freiermuth, né? 5 de 9, 31 jardas e um fumble lá no final da partida que acabou aí decretando o empate. Do lado dos Lions, Jared Goff terrível, mas eu acho que ninguém apostou nele nessa semana. DeAndre Swift carregou 33 vezes a bola, 130 jardas, mais 5 jardas aéreas em 3 passes na sua direção. Teve uma boa pontuação, mas acabou não sendo running back 1. A gente teve aí até num duelo difícil contra a defesa dos Steelers, 3 jogadores passaram dos 10 pontos em half PPR pelos Lions no jogo terrestre, né? O Igwebuike. Esse é difícil de falar, hein? Inclusive os Lions têm alguns nomes no elenco que é uma coisa sensacional. E o Jermar Jefferson também teve um touchdown, o Igwebuike também teve. Igwebuike, eita, complica, como é que é o primeiro nome? Tem um G aqui. Godwin, o grande Godwin, para mim vai ficar Godwin I, assim como Albert O do Denver Broncos, para não falhar na
nas palavras aqui nos nomes. No jogo aéreo não tivemos nenhum destaque, né? Amon-Ra St. Brown até teve 4 de 6, assim como o Khalif Raymond, mas ambos aí pontuações longe de serem interessantes. Passando para outro jogo, tivemos uma boa partida entre Titans e Saints, 23-21 para os Titans. O Ryan Tannehill até teve partida de quarterback 1, Trevor Siemian também, né? Mas nenhum deles chegou nas 300 jardas. Como eu falei, nessa semana foi um pouquinho abaixo, mas ambos os jogadores, para quem escalou eles, não deve ter ficado aí tão preocupado. Agora, quem escalou o running back dos Titans aí, esse sim, né? Porque o D'Onta Foreman acabou sendo o cara que mais foi acionado. Foram 11 carregadas para Foreman, 8 para o Adrian Peterson e apenas 4 para o McNichols. Esse backfield aí tá ficando com cara igual o backfield dos Ravens, né? A gente não sabe quem que vai ter oportunidade, quando vai ter oportunidade, né? E destaque negativo também nesse jogo do lado dos Titans pro A.J. Brown. Apenas uma recepção em apenas 4 targets, 16 jardas e uma carregada para 7 jardas. Muito abaixo. Não, vocês que ouvem aí sabem que eu tenho A.J. Brown em alguns lugares, inclusive na Liga do Piadas NFL, que eu perdi por 4 pontos. Se eu tivesse feito uma partida ruim aí de 8 pontos, eu teria ganhado a disputa. Quem foi destaque mesmo foi o nosso querido Marcus Johnson. 5 de 6, 100 jardas para ele, pontuação de wide receiver 2, isso tudo sem o Julio Jones. Eu acho que eu falei durante toda a off-season, né? O Julio Jones vai vir, vai atrapalhar o A.J. Brown. Muito pelo contrário, eu acho que a chegada de Julio Jones ajuda o A.J. Brown, porque o A.J. Brown consegue aí ter mais... o cornerback 1 pode acabar caindo lá pro lado do Julio Jones e acabar sobrando o A.J. Brown com o cornerback 2 das equipes adversárias. Isso durante a partida aí trocando, né? Então ambos tendo possibilidades, e o A.J. Brown a gente sabe que tem muita capacidade de fazer jardas após a recepção. Só que se ele tiver uma boa marcação, ele não vai nem conseguir fazer essa recepção. Do lado do Saints, já falei do Trevor Siemian, a equipe acreditou nele para substituir o James Winston e vem aí não decepcionando, né? 19 passes completados de 34, 298 jardas, 2 touchdowns pro Siemian. O jogo corrido não tivemos Alvin Kamara no Saints, mas tivemos Mark Ingram. 14 carregadas, 47 jardas, 1 touchdown, mais 4 recepções para 61 jardas. Quem apostou no Ingram se deu muito bem, foram 18.8 pontos em half PPR. No jogo aéreo, que era esperado uma boa pontuação, né? Pelo menos eu vinha levantando essa situação, mas eu falei muito do Deontay Harris. Acabou que o Tre'Quan Smith foi quem mais se destacou, a pontuação aí quase de wide receiver 1. Marcus Callaway também saiu com touchdown, pontuação de wide receiver 2, e o Deontay Harris não saiu com touchdown e saiu com um fumble, inclusive, o que não colocou nem entre os 36 melhores wide receivers na semana. Adrian Troughton, mais uma vez, até acionado, né? Foram 5 de 6, mas uma produção muito baixa. 32 jardas. Eu não falei dos tight ends dos Titans, mas não teve um grande tight end, né? A gente teve... Eu, inclusive, no Scott Fishbowl, fui de Geoff Swain, teve 4 de 5, 26 jardas, mas quem saiu com o touchdown na semana foi o Pruitt, teve uma recepção para 2 jardas e o touchdownzinho que lhe colocaram exatamente na 12ª posição de tight end. Então foi um tight end 1 que também, mais um jogador que pouca gente deve ter escalado na semana. Tivemos a vitória surpreendente de Washington, 29 contra 19 do Tampa Bay Buccaneers. Ambos os quarterbacks não tiveram pontuação de quarterback... Taylor Heinicke foi um quarterback... A pontuação foi tão baixa na semana de quarterback que eu olho para os caras aqui. O Taylor Heinicke saiu com 15.74 pontos e foi um quarterback 1 na semana. Tom Brady saiu com 15 e não foi. Então foi uma semana bem abaixo para quarterbacks. Tivemos grandes destaques como o Mahomes... Ainda não falei dele, mas outros jogadores como o Josh Allen até foi bem, Mac Jones foi bem, jogadores nesse sentido, Dak Prescott, mas um cara com 15.74 ser um quarterback 1 é porque a semana foi ruim. Seguindo do lado do vencedor, do lado de Washington, tivemos o Antonio Gibson, que teve 24 carregadas, apesar de ter aí seu problema na canela, 64 jardas para ele, 2 touchdowns, mais 2 recepções para 14 jardas, 20.8 pontos em half PPR, um dos grandes running backs da semana. Para quem apostou no
J.D. McKissic, apostando que o jogo seria desfavorável, que o McKissic aparecia um pouco mais, não aconteceu, né? Não teve uma boa pontuação na semana. E no jogo aéreo tivemos um Terry McLaurin 6 de 8, 59 jardas, recepções bem interessantes, mas ele perdeu parte do jogo machucado, né? Inclusive foi para o vestiário. DeAndre Carter aproveitou da situação, teve 3 de 6, 56 jardas e um touchdown, pontuação de wide receiver 1 pro Carter. O Carter é aquele cara que quando tu escalar ele vai fazer uma semana terrível. Então, muito cuidado com o Carter. E eu já passei por essa situação, por isso eu posso dizer. Eu tenho liga profunda que eu... Cara, vou tentar no Carter. Botei o Carter jogar, acho que ele fez 2 pontos. E olhe lá. Rick Seals-Jones ainda titular, né? O Logan Thomas não voltou. 3 de 4, 30 jardas, nem pontuação de tight end 1 pro tight end de Washington. Do lado dos Bucks, né? Já falei do Tom Brady. Tivemos um Fournette com pontuação aí de running back 2. Em 11 carregadas foram 47 jardas. O que ajudou mesmo a pontuação foram as 8 recepções para 45 jardas. Nesse jogo não tivemos nem Ronald Jones, para ter uma ideia. Que era um bom nome na off-season, né? A gente falou bastante do Ronald Jones. No jogo aéreo, tivemos Mike Evans, tivemos Chris Godwin. Acabou que o Mike Evans foi o melhor pontuador no jogo aéreo dos Buccaneers por aquele touchdown longo, né? Porque foram apenas 2 recepções em 3 passes na sua direção, 62 jardas, um touchdown, pontuação aí na beirada de wide receiver 1. Chris Godwin não fez um jogo ruim, mas também não fez um jogo bom, apenas wide receiver 3 pro Godwin, 7 de 8, 57 jardas. O Cameron Brate foi o destaque entre os tight ends, uma recepção para 6 jardas e o touchdown, né? Acabou que até esperava uma participação maior dos tight ends nesse jogo, né? Do O.J. Howard principalmente, mas ele acabou não indo bem. Passando por um outro jogo que surpreendeu a todos, né? Apesar de, cara, ok, o Arizona estava sem Kyler Murray, sem DeAndre Hopkins mais uma vez, mas do jeito como foi, do jeito que o início dos Panthers foi muito animador, né? A gente teve um placar de 34-10 dos Panthers em cima dos Cardinals. Tivemos o Cam Newton como grande destaque da partida na posição de quarterback, apesar de ele não ser o titular, não ser o cara que... Mas ele estava entrando em lances decisivos, tanto que ele fez um touchdown e passou para outro, e acabou aí com alguns pontinhos. Se alguém, por acaso, colocou ele num superflex porque estava sem outra opção, eu duvido muito, mas, né... Até a gente tem informações aqui, né, ele tá em 26, no Sleeper, tá? 26% dos elencos, e ele foi 2% desses elencos escalaram Cam Newton. Imagina esses 2%, é claro, não teve uma grande participação, mas teve mais pontos, por exemplo, que o P.J. Walker e que o Colt McCoy, ou que o Straver, que esse sim ninguém escalou. Christian McCaffrey jogando... É a escalação certa, né? 13 carregadas, 95 jardas, 10 recepções em 10 passes na sua direção, 66 jardas aéreas. Aí completou mais de 150 jardas de scrimmage, o que colocaram entre os melhores running backs da semana. Chuba Hubbard teve 9 carregadas para 27 jardas e um touchdown, então... Quem aí, em ligas mais profundas, apostou no Hubbard não se deu tão mal, né? O running back 3 para ele. Robbie Anderson foi o destaque no jogo aéreo, 4 de 6, 37 jardas apenas, mas um touchdown passado pelo Cam Newton. O colocaram aí na posição de wide receiver 2. Dá para confiar nele? Não sei, quem sabe ele apareça nos waivers depois e a gente fala um pouquinho mais sobre a sua situação. DJ Moore mais uma semana bem abaixo. E complicado. Muita gente me pediu sobre o DJ Moore, eu ainda acreditava um pouquinho. Confesso que está começando a ficar difícil de continuar acreditando. Do lado dos Cardinals, né, não tivemos destaque no jogo aéreo, os quarterbacks não foram bem. O Christian Kirk até teve 9.3 pontos em half PPR, mas também abaixo. A AJ Green foi acionado apenas foi 5 vezes acionado, apenas uma recepção para 4 jardas, ele que voltou do protocolo de Covid. James Conner, por outro lado, no jogo terrestre não foi tão ruim pelo touchdown, né? Porque o jogo não caminhou para o jogo corrido dos Cardinals. Era um confronto complicado contra os Panthers, mas o James Conner acabou tendo 10 carregadas, 39 jardas, um touchdown, mais 3 recepções para 25 jardas. E quem apostou no Eno Benjamin, ainda bem que eu não dei essa dica para ninguém escalar o Eno Benjamin, porque realmente ele teve sua participaçãozinha, mas o jogo acabou não colaborando nem um pouco. Quem sabe para a próxima partida, não sei contra quem que os Cardinals jogam na semana 11, vamos ver, contra Seattle.
de repente não é tão ruim como nessa semana se tiver Kyler Murray, né? Se não tiver Kyler Murray, e assim, se ele não tiver bem, eles não vão escalar o Kyler Murray, porque o time tá 8-2 na temporada, e o detalhe é que na semana 12 tem uma semana de folga, então se ele não tiver bem, eles não vão arriscar ele. Eles vão deixar ele descansando mais uma semana, mesmo que fique 8-3, ainda vão continuar numa situação aí confortável. Eu não sei como é que tá a situação deles na... Vamos ver, Arizona NFL Standings. Como é que eles estão na divisão, né? O grande detalhe é esse. Como é que eles estão na divisão. A NFC Oeste, contra Rams, que joga hoje, que se ganhar vai empatar. 49ers tá 3-5, beleza, e Seahawks tá 3-6. O grande detalhe é assim, se der 49ers hoje à noite, eu não duvidaria de eles irem aí acabar indo com, mesmo que ele não esteja 100%, acabar indo com reserva de novo. E aí eu acho complicado tu ir com o Eno Benjamin da vida. Mas voltando aqui, a gente teve Zach Ertz, 4 de 6, 46 jardas, fora aí do top 12 da posição, então nem pontuação de tight end 1 nessa semana não foi um bom alvo aí para quem o escalou. Passando para outro jogo, tivemos a vitória dos Vikings 27-20 sobre os Chargers. Kirk Cousins com pontuação baixa, mas pontuação de quarterback 1. Já falei antes do Justin Herbert, não foi bem, não chegou às 200 jardas, teve interceptação, teve um touchdown, mas apenas 13 pontos para o Herbert contra 16.46 do Cousins. No jogo terrestre, aí teve destaque, né? A gente teve um Dalvin Cook com 24 carregadas, 94 jardas, um touchdown, mais 3 recepções para 24 jardas, ótima partida do Dalvin Cook. O Austin Ekeler do lado dos Chargers também teve uma partida boa, pontuação aí não foi de running back 1 como o Dalvin Cook, mas não foi tão ruim, né? Foi melhor do que na semana passada contra os Eagles, né? 11 carregadas, 44 jardas, 3 recepções para 15 jardas e um touchdown aí pro Ekeler. O Larry Roundtree acabou roubando um touchdown do Austin Ekeler, que poderia ter deixado ele com uma pontuaçãozinha um pouquinho melhor na semana aí pro running back dos Chargers. No jogo aéreo, começando pelos Vikings, a gente teve o Justin Jefferson muito bem, né? 18.4 em half PPR, foram 9 recepções para 143 jardas. Adam Thielen foi o segundo melhor wide receiver desse elenco, né? Com 5 de 7, 65 jardas, mas não teve uma boa pontuação, apenas de wide receiver 3. E o Tyler Conklin com 2 touchdowns foi um dos melhores tight ends na semana. Do lado dos Chargers, tivemos o Keenan Allen mais uma vez, né? 8 de 11, 98 jardas. É o alvo confiável, né? Demorou para engrenar, mas atualmente tá vindo numa sequência boa, tá fazendo seus pontinhos aí, já fazem 3 rodadas que ele não baixa desse... A pior semana foi essa, com 13.8, mas mesmo assim foram 11 targets contra os Patriots, 13 contra os Eagles e mais 11 agora contra os Vikings. Ele já é o 14º em PPR, né? Um cara muito confiável. Mike Williams não conseguiu ainda voltar aquele ritmo do início da temporada e... Assim, eu ainda acreditava nesse jogo porque o confronto era favorável. Mas 4 de 6, 33 jardas. Tá faltando um pouquinho mais aí pro Mike Williams. Ok, o Justin Herbert não fez uma partida excepcional, mas a gente espera um pouco mais do Williams. E como eu falei, não era interessante escalar tight ends nessa partida. E não tivemos como na semana passada, com todos saindo com touchdown contra os Eagles, aquela farra dos tight ends. Nessa semana não, né? Eles ficaram apenas com 27 jardas totais, os 3 tight ends aí dos Chargers. Passando agora para Eagles e Broncos, 30 para os Eagles, 13 para os Broncos, fora de casa. Jalen Hurts voltou a pontuar bem e jogou bem, inclusive. Posso dizer que de repente foi um dos melhores jogos dele na NFL. Boston Scott foi quem teve... Aí não foi quem teve mais carregadas, mas foi o cara mais participativo no jogo terrestre. Foram 11 carregadas, 81 jardas, 2 recepções para 24 jardas, pontuação de running back 2, Jordan Howard atrás dele, pontuação de running back 3 apenas, mas teve uma carregada a mais e teve 2 jardinhas a mais. Não participou do jogo aéreo, né? Eu acho que essa vai ser uma tônica nesse elenco dos Eagles, né? A gente vai ter jogos onde o Jordan Howard vai se destacar, jogos onde o Boston Scott e jogos onde o Kenny Gainwell pode aparecer aí com um touchdownzinho, uma recepção aqui, uma ali e acabar atrapalhando um pouco a pontuação dos outros, mas deve se manter assim. Só que tem um detalhe, a gente deve ter a volta logo mais do Miles Sanders.
E aí eu quero ver como é que essa bagunça vai ficar. No jogo aéreo tivemos um grande jogo do Devonta Smith, mais uma semana muito boa para ele. Foram 4 recepções em 6 targets, aí num volume baixo, mas 66 jardas e 2 touchdowns aí para a escolha número de primeira rodada dos Eagles, né, que deve ser, pelo menos a franquia está depositando as fichas para ser o wide receiver da franquia, né. Depois dele, Quez Watkins e o Jalen Reagor. Eu vou dizer pra vocês, não acreditem no Reagor. Ele é uma enganação completa. Dallas Goedert até fez 2 ótimas recepções. Foram duas recepções em 2 tentativas. 28 jardas para ele, mas ele acabou saindo com a... Não foi necessário para os Eagles, né? Conseguiram vencer igual, mas ele vinha jogando bem e foi uma pena ele ter saído aí. Foi direto pro protocolo de concussão. Do lado de Denver, tivemos um Bridgewater bem mal, né? Saiu sem touchdown nesse jogo. Um Melvin Gordon e um Javonte Williams que tinham uma boa expectativa nesse jogo, né? Um confronto favorável, mas nas últimas 2 semanas a defesa dos Eagles vem melhorando contra o jogo terrestre, né? Conseguiram ajustar algumas situações e o Melvin Gordon acabou sendo um destaque maior, mas ainda assim apenas pontuação de running back 3. No jogo aéreo, Teddy Bridgewater, como eu falei, não foi bem. Acabou que o único jogador assim que teve um destaque foi o Albert Okwuegbunam, o tight end. 3 de 3, 77 jardas. O Noah Fant teve pontuação de tight end 1 também em 5 de 6, 59 jardas para ele. Mas o Albert O foi quem teve uma jogada bem interessante por ele. O Jerry Jeudy teve fumble na partida. Sutton teve uma recepção. Se eu não me engano, ele teve uma recepção longa ou foi uma falta, mas também não foi participativo, nem o Tim Patrick, que vinha aí tendo aí uma regularidade interessante. Depois tivemos também um jogo bem atípico, né? Green Bay 17-0 no Seahawks. Volta de Russell Wilson, voltou mal. Me ajudou no Scott Fishbowl essa volta mal dele, que ele deu pontos negativos na pontuação do Scott Fishbowl. Alex Collins foi quem teve mais carregadas, mas também outra situação, né? Quando o script do jogo vai pro lado errado, complica para os running backs, né? Teve uma semana bem ruim. Se tinha uma expectativa que o Chris Carson podia voltar ou não, tal. Acabou que o Alex Collins foi o cara aí dos Seahawks e não foi bem. No jogo aéreo também tivemos o DK Metcalf apagado, Tyler Lockett, 2 busts na semana. Alguém que conseguiu escapar um pouquinho de ser bust foi o Gerald Everett, né? 8 de 8, 63 jardas para o tight end, 10.3 pontos em half PPR, uma boa pontuação para um tight end. Do lado dos Packers, o Aaron Rodgers também foi ativado, voltou, mas não teve uma boa partida. O destaque ficou mais para o jogo corrido com o A.J. Dillon, né? Foram 21 carregadas, 66 jardas, 2 touchdowns, mais 2 recepções para 62 jardas. Aaron Jones ficou para trás por conta da lesão, né? Acabou tendo pontuação de running back 2, mas aí vai perder agora 1 ou 2 semanas. O Davante Adams teve pontuação, não foi ruim, né? Pontuação de wide receiver 2, 7 de 11, 78 jardas, mas também é abaixo daquilo que a gente espera. Quem apostou nos outros jogadores não se deu muito bem, né? Nem nos wide receivers e nem os tight ends, né? Destaque mesmo da partida acabou ficando pro A.J. Dillon e a gente deve ver mais A.J. Dillon aí nas próximas 2 semanas, né? Contra quem que os Packers jogam? Vamos dar uma olhadinha já pensando nas próximas semanas. Semana 11 contra Vikings, semana 12 contra Rams. Não são assim jogos espetaculares, mas com A.J. Dillon tendo a oportunidade de ser o cara, o bel cow do time, ele é um cara que tem uma possibilidade muito boa de ser um pontuador bom nas 2 próximas semanas. E para fechar o nosso preview aqui, o nosso review de novo, review. O nosso review da semana 10, a gente tem no jogo hoje à noite, mas esse jogo a gente repassa ele lá na quarta-feira. Tivemos Chiefs 41-14 nos Raiders. Por certo momento do jogo até parecia que o jogo ia ser bom e acabou não sendo, né? Falei antes que um jogador quando passa 50 vezes a bola não é uma coisa boa, mas o Mahomes passou 50 vezes. Acertou 35, 406 jardas, 5 touchdowns. Era um touchdown a menos, eu tinha ganho na liga lá. 36.24 pontos para ele. Derek Carr não foi mal, 17.24, pontuação de quarterback 1 também. Mas o jogo foi dos Chiefs, né? Darren Williams, 24.9 em half PPR, um dos melhores running backs na semana. Foram 9 recepções para 101 jardas e um touchdown aéreo, mais 11 carregadas para 43 jardas. Tyreek Hill também fez uma ótima partida, 7 de 10, 83 jardas, 2 touchdowns. Teve um fumble, mas acabou não atrapalhando só a pontuação de wide receiver 1. Depois dele, Byron Pringle, 4 de 5, 46 jardas e um belo touchdown. Lhe colocaram aí como wide receiver 2, quase wide receiver 1 também, pela baixa pontuação dos wide receivers na semana, né? Que foi, os Chiefs foram um pontinho fora da curva, onde a gente teve
quarterback pontuando bem, running back pontuando bem, wide receiver pontuando bem e o Travis Kelce também, 8 de 10, 119 jardas, faltou só o touchdown para premiar esse jogo, fechar com chave de ouro, mas ainda assim foi um dos melhores tight ends na semana. Do lado dos Raiders, o lado que não conseguiu aí, se perdeu no meio da partida, não conseguiu voltar, não tivemos destaque dessa vez no jogo terrestre, apesar das tentativas. Josh Jacobs e Kenyan Drake não foram bem. O jogo aéreo dá para se destacar 2 jogadores, né? O Bryan Edwards, 3 de 4, 88 jardas, um touchdown para ele. E o Hunter Renfrow, 7 de 9, 46 jardas, um touchdown. Já dá para dizer que o Hunter Renfrow é um dos bons wide receivers que devem ser um dos bons wide receivers no ano. Atualmente, ele é o 27º em PPR, o número 32 em standard, mas daqui para frente eu não vejo ele terminando um jogo abaixo dos 10 pontos. Então ele pode aí acabar muito bem e com uma boa regularidade. Claro que o teto maior acaba ficando com o Bryan Edwards, como foi nesta partida, né? Deshaun Jackson teve um lance, ele teve uma recepção absurda, foram 38 jardas na recepção. Aí ele meio que tentou enganar, ou tentou meio que prever o que o cornerback ia fazer e sofreu um fumble horroroso, e dali pra frente o jogo praticamente acabou. Destaque negativo por Darren Waller, né? Se por um lado tivemos Travis Kelce muito bem, o Waller teve 4 de 7 para 24 jardas apenas. Vamos falar agora de streaming de quarterbacks, de defesa, e também trazer waivers com algumas oportunidades bem interessantes nessa semana, para esta semana 11 da NFL. Streaming de quarterbacks e de defesas. Chegou aquele momento nesse podcast que a gente fala de streaming de quarterbacks, streaming de defesas. Streaming sempre são aqueles jogadores ou os elencos de defesa que estão disponíveis em mais de 50% das ligas, segundo o NFL.com. Para quem não sabe, a NFL também tem uma plataforma de fantasy e é por lá que a gente pega esta informação. 3 jogadores aqui para streaming de quarterback para começar esse nosso bloco do podcast. Um deles, Tua Tagovailoa, do Miami Dolphins. O quarterback já está acertado como o titular no jogo contra os Jets. É fora de casa esse jogo. A defesa dos Jets tem seus defeitos, mas tem suas virtudes também. Porém, eu acho que o Tua Tagovailoa tem uma oportunidade bem boa aqui de voltar a ter aquela pontuação que ele teve antes da última lesão ali. Ele fez uma boa sequência de jogos. Então, acho que foram 2 ou 3 jogos, se eu não me engano. E não foi contra adversários tão fáceis, não. Que ele se deu bem e mostrou um Tua que a gente queria ver no Fantasy desde o ano passado. Outro jogador, esse é bem arriscado. Na verdade, os outros 2 próximos são bem arriscados. Um deles, Justin Fields, quarterback do Chicago Bears. O Fields vai enfrentar o Baltimore Ravens em casa. E eu diria que temos uma possibilidade aqui, porque ele vem resolvendo muito com as pernas. Ele vem tendo sucesso mudando um pouquinho o jogo. A gente via um Fields mais contido, errando muito, e um Fields um pouco mais solto nos últimos jogos. Tanto que ele teve uma pontuação interessante no Fantasy, agora antes da semana de folga que os Bears tiveram nesta semana. E um outro cara, esse sim também arriscado, eu diria que até mais arriscado de repente que o Justin Fields neste momento, é o Cam Newton. O Super Cam voltou no último jogo, 2 dias depois de assinar estava em campo, fez um touchdown, passou para outro touchdown. Nessa semana eu espero que ele seja titular, vai ter a semana inteira para treinar, voltar sim, ele já conhece alguns jogadores do elenco. O Cam Newton, assim, para quem tem o Christian McCaffrey, Cam Newton foi um acerto aqui, porque a gente não sabia direito como é que ia funcionar com o Sam Darnold vinha jogando mal, e o Cam Newton, por mais que ele não seja mais aquele super Cam de antigamente, ele errou muito nos Patriots, se bem que os Patriots também parece que ou acerta muito no quarterback ou erra demais, né? Mas aqui ele tem uma possibilidade, joga contra o Washington em casa, nesse jogo que deve ser do seu retorno, e está disponível aí na maioria das ligas, né? Tanto ele como o Justin Fields, Tua um pouco menos, mas esses 2 jogadores certamente, e eu diria que o Cam Newton tem uma possibilidade. Se ele for realmente o titular, se na semana de série em que ele for o titular, eu não teria medo de escalar contra o Washington, não teria mesmo. O Justin Fields eu tenho um duelo um pouco mais complicado, mas assim, o Tua não foi mal contra essa defesa dos Ravens, né? A defesa dos Ravens, assim como o time, é bem inconsistente. Então, tá lá em cima, mas perder pros Dolphins, entendeu? Dolphins que não parece que não vai, aí ganha uma aqui, outra ali, e assim vai indo. Então, esses 3 jogadores, quais que estão na minha ordem, tá? Eu tenho o Tua primeiro, nesses 3 jogadores. Logo na sequência, eu iria arriscar o Cam Newton.
Assim, pode ser que é o 880, né? A gente viu nos Patriots ano passado. E em último caso, o Justin Fields. Pelos jogadores disponíveis, eu gosto desses caras aí. E defesas, quem são defesas que estão disponíveis nesse formato e que tem confrontos que dá para encarar? Uma delas, a defesa dos Titans, que tem suas virtudes também, é uma defesa inconsistente. O jogo aéreo entra, que é uma beleza, mas encaram o Houston Texans, que folgou nessa semana, mas eu acho que isso não é uma preocupação para a defesa dos Titans. Outra defesa, a defesa dos Dolphins, que jogou bem contra o Lamar Jackson, parou o quarterback dos Ravens. Nessa semana joga contra os Jets, que provavelmente vai ter Mike White como quarterback titular. Isso se o elenco, se o Saleh não for com o Joe Flacco, né, que entrou no final do jogo. Eu acho que não. Eu acho que foi um dia ruim do Mike White e ele vai ter dias ruins porque ele não é um quarterback ali titular da NFL, né? A gente vê que algumas coisas podem acontecer, mas aquela história do o raio não cai duas vezes no mesmo lugar pode ser que aconteça com o Mike White. A gente não sabe também a que ponto que o Mike White jogou um pouco machucado, né? Ele teve a lesão no último jogo. Vinha jogando bem, aí machucou o antebraço e isso aí atrapalha na hora. Eu não vi o jogo, não posso falar, né? Mas se vocês viram, me falem lá o que vocês acharam do Mike White nessa última partida. E outra defesa, a defesa dos Browns, que encara os Lions, que vem de empate, e que vai tentar sua primeira vitória contra os Browns. Mas a defesa dos Browns é uma defesa que, se conseguir chegar no quarterback adversário, vai criar problemas. E a gente sabe que o Jared Goff tem lá suas... Assim, não gosta de tomar pancada, não é um cara que vá... Que na pressão ele espalha a farofa. Então é uma boa pedida aí a defesa dos Browns para essa semana 11 da NFL. A minha ordem desses caras aqui seria a defesa dos Dolphins, a defesa dos Browns e por último a defesa dos Titans. Vamos agora falar sim de waivers. Eu sei que vocês estão esperando waivers. Sempre essa... Hoje tem opções boas. Eu sou sincero com vocês. Quando é ruim, é ruim. Mas hoje tem algumas opções bem interessantes nas três posições. Tanto running back, wide receiver e tight ends. Waivers da semana. O momento mais esperado desse podcast de início da semana certamente são os waivers. E nessa semana temos alguns nomes bem bacanas disponíveis. Eu sei que eu uso o NFL.com, muita gente às vezes fala, no Sleeper da minha liga não tem. E tudo depende de ligas também. Eu jogo ligas assim que não... Mas assim, esses nomes passam longe de estar disponível. E tem outras ligas que às vezes tem muitas opções e até tu fica pensando, como é que... Vou dar um exemplo para vocês. Liga do Piadas NFL, que eu tô reclamando que eu perdi aí pro Patrick Mahomes na última semana. Um cara dropou o David Montgomery na última semana. Na sexta-feira ou no sábado. No sábado ele dropou. E aí eu vi que o waivers dele ia virar na segunda-feira. O que eu fiz? Puxei pro meu time. Tô agora com o David Montgomery, caiu do céu. Isso que eu, em teoria, não estou precisando de running back nesse momento. Mas caiu do céu, a gente agarra, né? Tudo que é valor a gente pega. Mas vamos seguir para os jogadores que realmente podem estar disponíveis. Eu sei que o David Montgomery não vai estar disponível na sua liga. Então, para começar, os running backs. A.J. Dillon, do Green Bay Packers, teve uma ótima semana nessa semana, foi um dos melhores running backs. Ele, com a lesão do Aaron Jones, que deve ficar de fora 1-2 semanas, ele tem possibilidades enormes de ser aí um running back 1 nas 2 semanas. Então, é um nome que, se você está precisando de running back, tem que tentar pegar. Se você ainda tem ou a prioridade, ou se você tem ainda aí os seus dinheirinhos sobrando, os seus FAB sobrando, é um cara para se depositar uma boa quantia para tentar levar. Um outro cara que também merece atenção, que também merece um bom valor, é o Ramondre Stevenson, do New England Patriots, na folga, entre aspas, folga não, né? Ele estava com concussão, não jogou. Mas sem o Damien Harris, a gente pode ver Ramondre Stevenson. E ele foi muito bem nessa partida, mesmo com uma defesa complicada, que é a linha defensiva dos Browns. E ele se deu bem. Eu não duvidaria dele ganhando espaço daqui pra frente, porque sempre que ele foi acionado, ele jogou bem. E a gente sabe que o Bill Belichick não tem essa, assim... Ele não é um cara que dá muita confiança para os seus running backs terem continuidade, né? Ele vai naquele que tá bem. E aí é uma possibilidade real de, a partir daqui pra frente, o Stevenson ter mais volume, inclusive até que o Damien Harris. Eu não duvidaria disso. Outro cara, Mark Ingram, do New Orleans Saints. Ele foi um principal running back da equipe nessa última semana,
quando não pôde contar com o Alvin Kamara, mas mesmo com o Alvin Kamara, ele faz aquele trabalho que ele já fazia no passado, inclusive com esse Alvin Kamara, com o Sean Payton, que depois o Latavius Murray fez. É um cara que vai ter oportunidade de linha de gol, ele é um cara experiente, é um cara que pode dar pontos pro seu fantasy, mesmo ele sendo o running back 2 do time dos Saints. Aqui é uma situação mais, agora esse próximo nome é uma situação mais de que, se o Chris Carson seguir sem jogar, o Alex Collins passa a ser uma opção. Ele, vamos dizer, dessas 3 opções que eu falei antes, ela é a pior. Agora essa 4ª opção é a pior e a 5ª também. Prefiro muito mais Dylan Stevenson e Ingram do que o Alex Collins e do que o próximo nome que eu vou trazer. Mas a gente não sabe a situação do teu time, do que tu tá precisando, de quem tá machucado, quem não tá. Daqui a pouco tu tá com um jogador ali com o Darren Williams e o Clyde Edwards-Helaire volta na próxima rodada. Tu prefere ir com o Alex Collins, que é o número 1 do time, ou com o Darren Williams, que vai ser o número 2? São coisas que a gente... ligas mais profundas também. Então o Alex Collins, se ele estiver disponível, eu acho que é um bom nome para ter, pelo menos no teu elenco. E para fechar, running back Ty Johnson, running back do New York Jets. A gente sabe que o Michael Carter vem melhorando, vem tendo mais oportunidade, mais volume, mas ele tem produzido bem. Mas o Ty Johnson tem aparecido, tem entrado ali em lances de linha de gol, tem entrado para receber bolas. Então é outra situação em que o running back 2 da equipe, se os Jets fizerem um jogo bom no ataque, o Ty Johnson vai sair de campo com uma boa pontuação no fantasy. Basicamente é isso. É um cara assim para mais profundidade, ligas mais profundas, mas é um cara que também pode dar pontinhos ali, muito mais pontos do que outros jogadores às vezes que até estão em elencos melhores e tudo mais. E passando para wide receivers aqui, um deles, Kendrick Bourne do New England Patriots. Você não pode esperar um volume grande do Bourne, mas se ele tiver a oportunidade ele vai matar. E é isso que ele vem fazendo. Por isso ele vira uma possibilidade aqui. É um cara sem volume, é um 880. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Tem dado certo quando ele acha o touchdown. Quando ele não acha, não tem dado tanta... Mas, né, são opções. Eu tenho ligas mais profundas que eu fui atrás. Ele tá lá num flex e me ajudou a vencer nessa semana, por exemplo. Então, cada um com o seu problema aí. Tu vai falar numa liga de 12 times com flex só. Provavelmente você não vai escalar um Kendrick Bourne. Vai estar sobrando e você não vai precisar dele. Mas em ligas aí, Super League, então, Kendrick Bourne é titular no flex. Outro cara que pode virar titular a partir da próxima semana, na minha opinião, é o Bryan Edwards, do Las Vegas Raiders. Ele teve seu volume aumentado, agora sem o Henry Ruggs. E depois do Hunter Renfrow, eu ainda acho o Hunter Renfrow número 1, e o volume dele fala isso. O Bryan Edwards é um cara que pode sair com uma big play da partida. Ele é um cara grandão, é um cara que vai receber bolas na red zone. E o Derek Carr é um bom quarterback, é um cara que consegue alimentar seus wide receivers. Então, outro cara, para mim, a melhor opção da semana, inclusive, é o Bryan Edwards do Las Vegas Raiders. Esse nome é um nome, assim, meio tenso, né? Meio complicado, mas se estiver disponível, e tem grande chance de estar, é o Robbie Anderson, do Carolina Panthers. Ele pode... A minha esperança é que com o Cam Newton ele possa ter mais possibilidades. Ele pode receber uma bola mais redonda, ele pode parar de dropar tanto a bola. Eles já jogaram juntos, se eu não me engano, né? O Cam Newton chegou a jogar com o Robbie Anderson. Vamos ver aqui. Cam Newton, Robbie Anderson. O Robbie Anderson jogou só depois, agora eu não lembro. Eu não lembro exatamente se eles chegaram a jogar. Eu teria que fazer uma pesquisa individual de cada um para ter certeza aqui. Mas eu acho que há uma possibilidade. Eu espero também que o DJ Moore volte a apresentar melhores jogos com o Cam Newton. O nome aqui que está me agradando já faz 2 semanas, inclusive disse para não escalar na última semana, ele foi o melhor do time e teve pontuação de wide receiver 2, se eu não me engano. Elijah Moore, do New York Jets, está se soltando, está cada vez mostrando mais para a NFL e para o Fantasy Football, que ele é um dos bons wide receivers dessa safra do draft, do draft de calouros da NFL. Olha, é difícil escalar ele com Mike White, com Josh Johnson. Com Josh Johnson não, agora é Josh Johnson. Agora deu um branco. O Josh Johnson jogou, mas é o Joe Flacco hoje, o número 3. E ele é um nome muito interessante, principalmente para ligas Dynasty, que ele não deve estar disponível, mas para ligas Redraft tem grandes chances de ele estar. E aí bota no elenco, que quanto melhor teu elenco, mais preparado para os playoffs tu vai estar. Outro cara aqui que também até me chamou a atenção por ele estar
bem disponível em ligas. Se eu não me engano, ele está disponível em quase 70% das ligas do NFL.com. É o Darnell Mooney, do Chicago Bears. Ele é o wide receiver 1 do Justin Fields. E tem se destacado. O último jogo saiu com 2 touchdowns. Inclusive, era minha proposta para trocar, para vender alto antes da semana de folga dele. Mas aqui me chamou atenção. E se tu der uma olhadinha e ele estiver disponível, puxa ele pro teu elenco. Ele é um cara que pode aí quebrar um galho. A gente nunca sabe quando um Robert Woods vai se machucar. E aí tu fica... Eu na Liga do Piadas da NFL fiquei nessa situação. Eu tava com o Robert Woods bem tranquilo. Do nada o Robert Woods fora. E aí tentei trocar pro wide receiver. Não consegui. E faz o quê? Então é uma boa... Tu sempre tá munido de bons jogadores. Nas últimas 2-3 semanas eu tenho... As minhas ligas do Fantasy têm melhorado. Eu tenho visto que eu estou mais preparado para semanas de folga do que outros managers que estavam dando sorte, o time estava voando, acertou os jogadores no draft. Agora a gente começa, eu falei ainda lá atrás, começa as semanas de folga, a gente separa aí as crianças dos adultos, dos caras já experimentados. E aí a gente começa a ver quem realmente tem um elenco melhor, mais cascudo, com mais opções para enfrentar semanas de folga ou lesões e tudo que vem aparecendo aí. E nos tight ends, quem são aí? Eu venho batendo na mesma tecla, mas tem nomes aqui que vão sair fora. Principalmente um deles que é o Dan Arnold, do Jacksonville Jaguars. Não pode estar disponível nas ligas, ele tem que estar em algum time. É uma ótima opção. Ele vem recebendo volume, no último jogo ele foi muito bem, então ele nem deveria ser um cara para hoje a gente estar falando em waivers. Outro cara que eu acho que também não deveria estar aqui é o Pat Freiermuth, do Pittsburgh Steelers. Vem recebendo volume, na última semana não foi tão bem, mas os Steelers empataram com os Lions, era o Mason Rudolph o titular, então tem alguns detalhes aí. Eu não sei como é que tá o Big Ben, quando é que ele volta, mas... Ele pegou Covid, né? Ele tava no protocolo do Covid. Então, de repente, próxima semana já tá de volta. E aí a gente volta a ter um Pat Freiermuth voando. E outro cara, Tyler Conklin, do Minnesota Vikings. É um outro nome que eu já falei nesse bloco do podcast aqui algumas vezes. É o tight end número 1 dos Vikings. E a gente tinha expectativa no Irv Smith Jr. O Irv Smith Jr. ficou fora da temporada. Tem uma chance de ele voltar para os playoffs, se a equipe for para os playoffs. Mas para o nosso fantasy, ele é o tight end dos Vikings, o tight end do Kirk Cousins. O Kirk Cousins tem encontrado ele. No último jogo foram 2 touchdowns. E ele deve ser um dos nomes aí que a galera mais vai tentar agarrar nesses waivers. Certinho, galera. Esse foi nosso podcast de início de semana. Podcast de review da rodada 10. E já começando aí a planejar a rodada 11 do Fantasy. Lembrando que a gente tem aí mais algumas semanas de temporada regular. Semana 11, semana 12, semana 13 e semana 14 na maioria das ligas. Então são 4 jogos pela frente para buscar os playoffs, que devem começar semana 15, 16 e a finalíssima na semana 17. Certinho? Espero que todos estejam nessa briga lá pra cima. Se você que tá ouvindo aí joga a Super League, tá na briga pra escapar do rebaixamento, te dizer, ficando ali não ficando naquela zona neutra que nem classifica e nem pra cima nem pra baixo, é bem bacana. Eu na League 2 já tô pensando em ficar naquela zona ali, que daí eu não atrapalho quem quer subir, mas também não vou cair com o time que eu tive que assumir ali nos 45 do segundo tempo. Certinho? Então esse foi o nosso podcast. Até o podcast da quarta-feira, onde a gente vai endereçar de vez a semana 11 da NFL, a semana 11 do Fantasy. Certinho? Um abraço a todos, até mais.